Gente, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Segunda-feira, uma semana abençoada para todos nós já, que Deus proverá sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Temos que crer e confiar sempre na palavra do Senhor, que é Ele que nos fortalece, nos sustenta, nos alimenta e nos dá força para nós continuar, né? E que aqueles que não se inscreveram no meu canal, ativem o sininho de notificações, dê o like, comente. Meu canal é Meninos Olhos de Deus, tá? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E aqueles que querem compartilhar, fiquem à vontade. E aqueles que estão chegando agora, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E uma boa semana abençoada para todos. Vamos crer e confiar na palavra do Senhor, que é muito importante, amém? Hoje eu venho com Jonas, né? Jonas é uma pessoa que foi tão desobediente a Deus, né? E a gente é desobediente a Deus, né, gente? Meu Deus do céu. O Jonas, a gente vê na Bíblia que o Senhor, ele fez um pedido a Jonas, né? Que ele fosse em Nínive para pregar e falar para o pessoal lá que Deus não estava se agradando porque a iniquidade se espalhou, né? E eles já não estavam mais clamando a presença do Senhor. E o que aconteceu? Não posso esquecer. É Jonas 1 e o capítulo eu vou contar a história toda de Jonas, né? Mas hoje eu não vou contar sobre o que aconteceu quando ele chegou em Nínive, né? Eu vou falar sobre até ele, quando ele foi engolido com a baleia. Eu vou fazer essa semana nas 3 partes, porque eu acho que cada parte tem um mistério, né, de Deus sobre nossas vidas para revelar e para que todos ouçam o que Deus quer falar através dessa palavra. Então, o Senhor pediu para Jonas para ir em Nínive. Só que Jonas, ele ordenou, né, para ir em Nínive. Só que ele, o que fez, né? O Jonas, ele tinha um pouco de insegurança de ir em Nínive, porque Jonas ele era hebreu, né? E eles, os ninivitas, acho que a palavra é ninivitas, se não me engano, eles não gostavam dos israelenses, né? Eles tinham aquela rincha lá do passado. Então Jonas estava um pouco com medo de ir para lá. Aí o que Jonas fez? Jonas pegou um barco lá, foi em Jobe e foi para Tarsis, né? Foi para Tarsis, né? E porque ele queria, na verdade, Jonas fugir da presença do Senhor. Pode um homem fugir da presença de Deus? Jamais, não tem como. Se Deus vê tudo, né? Não tem como esconder-se de Deus. Seria até engraçado, né? A maneira que está colocada aqui. Mas o Senhor viu que Jonas não obedeceu a sua ordem, ele mandou uma tempestade no mar. O mar começou a se enfurecer, uma tempestade muito grande. E os marinheiros já estão acostumados, né? Sempre com tempestade, porque o mar sempre tem aquela tempestade que vem, né? Mas eles acharam aquela tempestade estranha demais, porque estava assombrosa, a ponto de que afundar o barco. Então eles começaram a jogar as coisas do barco para ver se aliviava, né? E mesmo assim nada, o mar continuava enfurecido e a tempestade. E aí eles começavam a clamar os seus deuses e nada e nada. Aí eles foram lá embaixo, Jonas estava dormindo lá no sótão do navio lá embaixo. Eles foram perguntar para Jonas, né? De onde ele era, né? Aí ele falou, o que se passa contigo? Eles perguntaram, né? E ele agarrado ali no sono, ele levantou-se e aí ele falou assim para eles assim, invoca seu Deus. Eles falaram para Jonas, né? Porque talvez, quem sabe, nós não perecemos, né? Ele falou para invocar o Deus dele, que ele falou que ele cria no Deus Altíssimo, né? Que era o Deus que criou os céus e a terra. Então, aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, antes de eles falarem com Jonas, perdão, eles lançaram a sorte para ver qual deles estava fazendo, algum mal estava fazendo com que a tempestade avançasse cada vez maiores. Eles lançaram a sorte, então não foi, aí caiu no Jonas, por isso que eles foram falar com Jonas. E aí ele falou assim, então é você que fez, quando Judas declarou que era por ele, então ele falou assim, então é por causa de você que sobreviveu a tempestade, eles falaram, né? Então, eles perguntaram qual era a ocupação de Jonas, de onde eles vinham, qual é a terra e do que povo era. E ele falou que ele era um hebreu, né? Ele teme ao Senhor, o Deus do céu, que fez os céus e a terra, e o mar, tudo que há. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isto que você fizestes?
Então os homens ficaram indignados. Por que você fez? Quer dizer, que ele, Jonas, fez com que a ira de Deus se voltasse contra todas aquelas pessoas, né? E aí os homens sabiam que não poderia fugir, pois sabiam que os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele havia declarado, né? Disseram que se faremos para que o mar nos acalme. Eles perguntaram para Jonas, aí Jonas foi para ele lançar ele no mar, né? Que aí o vento ia parar. Então eles pegaram, jogaram o Jonas, lançaram no mar, e aí imediatamente a tempestade parou e eles se converteram ali, começaram a crer no Deus do nosso Senhor, né? E eles começaram a fazer sacrifícios e voto para Deus, né? Honrando o nome do Senhor, porque viram o poder do Deus de Jonas, né? Se converteram. E aí Jonas caiu no mar e veio aquele peixe grande e engoliu Jonas. Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe. E ele ficou agoniado, ele clamava, era como se ele estava se sentindo na morte nele. A morte nele, né? Então ele clamava, pedia perdão para Deus, sabe? Estava se sentindo assim, muito sufocado, arrependido, pelo menos um pouco da história, né? Estava assim, então Deus pegou, teve piedade de Jonas, soltou um peixe na margem lá do rio, próximo já, mesmo assim ele teve que andar, se eu não me engano, acho que 3 dias para chegar lá ainda, né? Foi. Jonas, aí o Senhor disse para ele de novo. A segunda ordem do Senhor diz, vai para Nínive e proclama a mensagem que eu te digo. Aí levantou Jonas e foi para Nínive. E segundo a palavra do Senhor, Nínive era tinha 10 mil, ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para, então tinha 3 dias para percorrer. Levou 3 dias para percorrer essa cidade. E começou Jonas a percorrer a cidade, o caminho de um dia, e pregava e dizia ainda que 40 dias e Nínive está subvertida. Então ele falava para as pessoas que o povo Deus ia poupar aquela cidade se o povo se arrependesse. Aí o povo começava a ouvir a palavra de Deus e eles começaram a se converter, né? Fazia jejum, se vestia de pano de saco, né? Até que chegou no ouvido do rei. O rei também saiu do seu trono, se vestiu, tirou as vestes reais e colocou o saco e assentou sobre a cinza. Isso foi um voto, foi um sacrifício que eles fizeram assim para Deus, para que Deus tivesse piedade, para não destruísse a cidade. E o Senhor viu que eles estavam tudo assim, querendo, né, ser salvos, libertos, se converteram. Então o Senhor poupou essa cidade de ser destruída. E o rei também exaltou o Senhor, proclamou em todas as cidades vizinhas ali que teria adorar o Deus Altíssimo, ele era o único Deus, tudo, as pessoas, tudo que estava envolvido ali, né? E deu tudo certo, né? Para a honra e glória do Senhor, né? E aí aconteceu que Deus, ele não faria mais mal e não fez, porque Deus, ele se arrependeu daquilo que ele falou naquele momento, para que o povo se convertesse, né? Então Deus voltou atrás, viu que o povo resolveu sacrificar, se converter, reconheceu Deus. Então Deus teve piedade daquele povo e ele deu uma voltadinha atrás. Bom, eu vou parar hoje porque depois nós vamos ver o que aconteceu com Jonas, né? Na quarta-feira, porque tem mais uns pedacinhos que nós temos que entender o mistério de Deus. Então a gente entendeu no texto que lá no comecinho, no capítulo 1, já vai começando a falar que Deus, ele pediu, ordenou, na verdade, que Jonas fosse lá em Nínive para pregar. Só que Jonas, por causa do medo, né, por causa do povo dele, tinha um pouco de medo e insegurança de acontecer alguma coisa com ele, ele pegou e fez o quê? A ideia dele era que pegou um navio para Jope e foi para Tarse. Ele fugiu na cabeça dele, ele fugiu da presença do Senhor. Pode um homem fugir da presença de Deus? Não, não pode. Só que o homem, quando Deus pede algo, ele dá uma ordem, a ordem que Deus fala, através da sua palavra, tem que ser cumprida. Porque se você não cumpre aquilo que Deus ele pede para você, ele fala com você, você vai ter uma punição muito grande. E se você não pedir a misericórdia, pode levar à morte. Porque Deus não brinca, ele ordena, ele manda. Ele não é mandado, ele manda. Então Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele ficou 3 dias no ventre desse peixe, dentro desse estômago.
desse peixe. E ele sentiu todas as aflições, todas as angústias, todas as dores, sofrimentos, sufocamento, tudo aquilo que nós sentimos na vida real, né? Nós estamos num momento de aflições, de dores, a gente passa por deserto, a gente passa por vale, a gente passa por enfermidade, passa assim com área sentimental, financeira, tudo a gente passa como se nós estivéssemos dentro de um peixe, dentro de um estômago, dentro de uma coisa fechada, sem ar, sem esperança, morrendo aos poucos, definindo por que muitas vezes nos permite isso acontece na nossa vida. É por causa da desobediência. Às vezes Deus está falando com você através da palavra e você pega o quê? Você não ouve a palavra de Deus, você não faz o que Ele pede, você ignora, você não confia, você é incrédulo, né? Então você faz com que a palavra de Deus não tenha importância, pelo contrário, a palavra de Deus ela tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Ela nos alimenta, nos fortalece, ela nos levanta. E nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da graça e da misericórdia de Deus para nossas vidas. Então a gente às vezes muito ignora a palavra de Deus, achando que Deus, não, Deus está falando tudo com você, porque Ele fala através da palavra. Ele te ordena, ele te dá uma ordem para você fazer aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes a gente não faz. Não, hoje não dá, eu não tenho tempo. Aí eu não vou. Aí amanhã eu vou. Mas não é só, eu falo em sentido de igreja. Às vezes a gente fala quando fala sobre igreja. Não, às vezes é a atitude que você tem na sua casa, na sua família, visitar um parente, uma mãe, um pai. Às vezes não tem tempo, aí tô trabalhando, você coloca um trabalho, às vezes Deus quer que você vá. E aí, quando acontecem as coisas, você fica, minha mãe, meu pai, não sei o quê. Então a gente precisa entender que Deus fala com a gente através da palavra. Quando Ele fala, é porque Ele sabe que nós não estamos fazendo as coisas de acordo com o que Ele está falando. Muitas vezes a gente está desobediente. A gente quer fazer as coisas, quer fugir da presença de Deus, quer dar um jeitinho, né? Fazer as coisinhas de um jeitinho, porque tá tudo certinho, mas não adianta a gente pincelar. Porque a sujeira tá debaixo, não adianta varrer e deixar a sujeira debaixo da tapete, porque uma hora a gente vai ver que a sujeira tá lá, não foi limpo. Então nós temos que limpar a casa mesmo de uma maneira para que nós não tenha que fazer o serviço de novo. Então Jonas teve que de novo fazer lá o que Deus tinha prometido, ir lá pregar para aquele povo. Então antes de você tomar qualquer coisa, atitude e achar que não vai, que do jeitinho que você vai fazer, você vai dar uma, sabe, uma lapidadinha ali, sabe, dar uma tampadinha ali. Não, você não vai tampar nada de Deus não, porque se você não fazer direitinho o que Deus pediu, você vai voltar a fazer de novo, e se você não obedecer, a prova é maior, né? O vale vai ser maior, o deserto vai ser maior, Deus vai te colocar lá dentro, para você ver que você não pode desobedecer o Pai. O Pai tem que ter obediência. Deus nos disciplina através da palavra, nos ensina o caminho que nós devemos andar. É que nós queremos ir para os outros caminhos mais fácil, fugir, né? Começamos a colocar o medo, né? O medo, mas se Deus estava com ele, deu uma ordem para ele ir lá, com certeza Deus não vai deixar que nada acontecesse, né? Porque muitas vezes a gente não fala as coisas para as pessoas por medo, mas se Deus pede para nós falar, mesmo que doa, é necessário, porque a gente só se cura quando a gente fica doente, né? Se você não ficar doente, como você vai se curar da dor? Não tem como, né? Só se cura quando a gente sofre, quando dói, quando machuca. Aí há a cura. Mas se não dói, não machuca, não tem como. Então foi o que aconteceu. Ele sofreu as consequências, ele sentiu na pele, né? E ele queria mudar as coisas, ele queria fazer com que Deus, né, destruísse aquela cidade no pensamento dele, que era mais fácil, não teria que ir lá. Né? Não precisava ele ir lá, que achava que aquele povo não precisava mais, porque o povo matou muita gente, só que Deus não trabalha assim. É o que aconteceu lá atrás. Ele quer que o povo se arrependa, é isso que Deus quer de nós hoje. Mesmo que o povo, que a gente fala, né? Todos os irmãos falam, às vezes a gente vê até na pregação, que o Deus quer que a gente que volte para Ele e se arrependa, né? Então a gente acha que quando a gente fala que está pregando, que se eu for para você se converter ou se arrepender, só que não é eu que estou falando, é Deus. Então, mas não é uma coisa que vai acontecer assim, é uma coisa que é o tempo que vai trabalhar. Mas a primeira vez que você aceitar Jesus na sua vida, com certeza, o próprio Deus vai trabalhar na sua vida. E quanto às falhas, os defeitos e às vezes as vaciladas que o ser humano dá, faz parte do processo também, né? Porque ele vai trabalhando ali, né? Sabe que tem hora que a gente vai vacilar, vai desanimar. É tudo uma questão de trabalhar dele também, né? Como ele quer que você fique, né? Então
Então ele vai ali amassando o barro, né? Às vezes ele aperta, às vezes ele deixa frouxo, às vezes ele enrola, torce, para ver se você vai ficar do jeito que ele. Se ele achar que não é, ele faz assim, ele vai tirando, ou ele faz assim, né? Mas ele vai mexendo, então ele faz do jeito dele, né? Às vezes quebra, ele pode lá, né, colocar de novo. Então é muito importante saber que nós não dependemos muito da gente, dependemos de Deus. Então, como Deus pede uma ordem, uma ordenança, algo que Ele quer que você faça, muitas vezes você não tem tempo para fazer, você não quer fazer e você não quer ouvir, né? Porque você acha que aquelas pessoas ali não têm chance mais de se salvar, ou não muda, porque a gente sempre vê essa frase. Às vezes a gente vai falar uma coisa, uma pessoa tem um problema, uma pessoa muito difícil, e a gente fala assim, ai meu Deus, essa pessoa não adianta mais, ela não muda, mas nós temos que entender que nós não temos poder para mudar ninguém. Quem tem poder para mudar é Deus, então é Ele que tem. Se você não desistir daquela pessoa e lutar por ela, e lutar pelo aquilo que você quer, você vai conseguir. Porque nada vem de mão beijada. Tudo que vem fácil, vai fácil. Desconfia. Tudo que é de Deus é difícil. A porta para a salvação não é a porta larga. A porta larga, ele fala, é a porta da perdição. A porta para a salvação é a porta estreita. Não é todos que vão passar. Nós sabemos disso, né? Tem que aceitar. Evangelho, gente. Evangelho. Eu sei que está o modernismo dentro das igrejas todas. A gente percebe muito isso. Mas evangelho exige doutrina. Exige respeito, normas, mandamento, leis, preceitos, tudo tem que estar dentro da palavra. Se não estiver dentro da palavra, tem algo estranho aí. Vocês têm que entender que Deus, Ele fez as leis, não foi para enfeitar na Bíblia, é para nós praticar, né? E há uma doutrina dentro da lei de Deus, né? O que pode e o que não pode. E tudo, a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Nós temos que tomar um pouco de cuidado nessa linha, né? E o Senhor nos fala sobre isso. E sempre às vezes eu fico pensando, meu Deus, a gente tem que entender que muitas coisas a gente não pode mais fazer. Se converter, às vezes a gente também tem que abrir mão das coisas do mundo e ter um olhar voltado para as coisas de Deus. Porque há uma transformação, há um processo, há uma mudança que tem que acontecer na gente. Nós temos que saber o que podemos ou não podemos, queremos ou não queremos, fazemos ou não fazemos, ir nos lugares que nós não podemos ir mais. Isso é uma coisa assim que é uma questão de entender. Porque se nós continuar a se converter, continuar vivendo para as coisas do mundo, a gente não está vivendo para Deus, está vivendo para o mundo. Não podemos ser divididos, né? Então nós temos que mudar. Tem que ter uma mudança em todos os sentidos das nossas vidas. E a obediência é isso, né? É quando Deus te manda e você obedece aquilo que Ele quer que você faça. Não é aquilo que eu quero que faça para mim, né? É que Ele quer que você faça. E muitas vezes a gente acha que não vale a pena fazer. Acha que não tem tempo. Para que eu ir lá? Não vai, às vezes vai porque Deus quer. Eu estou aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui 3 anos nesse canal que eu estou indo devagar, né? Não preciso também ter pressa para nada, porque aqui eu não quero ser fama e sucesso. Não quero estourar e nem nada disso, porque o meu objetivo aqui hoje não é ser famosa. É se você falar, ai Carmen, eu me converti, hoje eu mudei. Isso que é importante. Eu aceitei Jesus, né? Então é isso que é importante, porque isso é gratificante pra gente, né? Não é questão a gente fala, compartilha para ajudar, para levar a palavra para as pessoas, assim como eu também, através da palavra, me libertou e vem me libertando. Mas eu digo, então é importante isso, né? Não é a quantidade, né? A gente podemos até falar, se referir, é aquilo que você vai sentir. A quantidade, Jesus andava no meio da multidão, mas só que quem andava com Jesus eram os discípulos, não eram todos. Então, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A gente sabe disso, está na palavra também de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, a gente tem que começar a entender que a obediência, ela vai levar nós para que o mar possa abrir. Nós podemos entrar na terra prometida, né? Deus pode conceder bênçãos sobre as nossas vidas, em todos os sentidos, né? Mas para ter bênçãos,
e promessas cumpridas na sua vida, há um processo de obediência. Sem obediência não, Jonas não quis obedecer a Deus. Ele queria fugir da presença de Deus, né? Para que ele não fosse lá a fazer, assim, ministrar a palavra para aquele povo, que Deus não estava contente com aquele povo, que estavam praticando iniquidade, já não estavam clamando, já não estavam adorando a presença de Deus, não se importando com a presença de Deus, quer dizer, buscando Deus em outros lugares. Isso não agradou a Deus. Deus ia descer com a ira dele, e acabar com toda aquela cidade de Nínive. Só que Deus, ele já pediu para Jonas ir, porque Deus queria que Jonas fosse lá, comunicasse aquele povo, pregasse, para eles poderem se converter. Se nós não pregar aqui, mesmo os desobedientes, os incrédulos aqui que tem, você sabe que tem muitos, como que vocês vão ser tocados e convertidos se nós não fazermos aquilo que Deus pede? Não tem como, né? Não há um dia, não é porque hoje você não ouviu, tem que continuar. Um dia Deus vai te tocar. Não é eu que vou tocar, ele tem um momento certo de tocar. Então Jonas achava que ele lá ia ser à toa, porque aquele povo já estava na perdição, era um povo que praticaram assim, os familiares no passado, aquela coisa, aquela rixa, né? Só que Deus, ele não está falando do passado, ele queria que o povo se arrependesse, se convertesse agora, nesse momento. E o povo fizeram isso, mostraram para Deus que eles estavam arrependidos, que eles sabiam a importância da presença de Deus. Então Deus, ele recuou, olha só, Deus ele recuou, né? E ele voltou atrás. E ele fez o quê? Não destruiu Nínive, porque o povo valorizou a presença de Deus, se arrependeu, porque o povo estava precisando de quê ali? De palavra. Foi a palavra de Deus que libertou o povo. Jonas só foi um instrumento que Deus enviou. Então, como a gente tem que entender que muitas vezes a gente está aqui, né? A gente tá com a palavra de Deus para libertar você aí, né? Porque às vezes você está na desobediência, você não obedeceu e não obedece à voz de Deus, não ouve, ignora, quer fazer as coisas do seu jeito, às vezes não é aquilo que Deus quer para sua vida, mas a teimosia. Eu passei por isso esse fim de semana, eu sou desobediente, eu falo assim, não é porque eu estou pregando, não sou santa, as pessoas têm que entender isso. Eu vou fazer uma coisa que eu estava precisando muito tempo. E é legal falar isso, porque aí eu fui fazer. Eu fiquei no prejuízo? Eu fiquei. Eu não paguei baratinho, não. Mas eu quis fazer. Eu botei a minha força do meu braço para fazer. Eu poderia guardar um pouquinho mais, esperar mais um pouquinho e fazer e não teria o prejuízo. Mas eu vou ter que fazer de novo, vou ter que gastar de novo, né? Porque eu quebrou aquilo que eu ia fazer, que eu já estava se esperando e eu fiquei no prejuízo, né? E eu fiquei muito chateada comigo, pela teimosia, que estava dando tudo sinais que Deus estava mostrando para mim que não era para mim fazer naquele dia, sabe? Mas eu teimosa e fui fazer, sabe? Alguma coisa dizer que para mim não é, mas eu também sou uma teimosa. Eu falo pra você, mas a minha teimosia tem dois lados. Tem o lado negativo, que foi que eu não ouvi a voz de Deus, que não era para fazer. E tem um lado positivo que, graças a essa teimosia também que eu tenho, eu venci muito na vida, porque eu sou uma mulher que eu persisto, eu luto. Eu não tenho medo, não. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou até o fim. Eu posso estar arrebentada, acabou arrebentada, eu vou bater aquele martelo, eu vou serrar aquela madeira. Aqui em casa, eu sou a mulher e eu sou o homem, porque eu faço tudo na minha casa. Só a única parte que eu não faço é eletricidade. Às vezes uma tomadinha, tá? Mas quando serviço de pedreiro, eu faço, não é, eu sou capricho, eu não sou pedreira profissional, mas eu faço porque não dá para pagar, não tenho condição. E também não pagaria só se for uma pessoa por Deus, porque os pedreiros que eu pego aqui em casa, Deus que me livre e guarde. Aqueles que é profissional, tem até empresa. Deus me livre. Eu não tive sorte, não tenho. Então eu prefiro fazer. Quanto à parte da eletricidade, eu peço mais pro meu irmão, porque ele é eletricista, então ele faz, né? E outros pedreiros assim, é uma coisinha muito mais mostrativo, né? Aí eu peço pro meu irmão, pago meu irmão para fazer. Mas é só essas pessoas que eu confio mesmo. Na minha família mesmo fazer, porque estranho não dá. Não tem condição, não dá. Eu não tenho sorte. Eu não tenho. Então, voltando. Então, a teimosia, você viu, eu tô dando só um exemplo, é como é teimosa. E eu desobedeci, porque Deus ficou falando para mim não fazer. Deixa pra semana, que é mais calma, vai estar. Aí você, se der errado, você vai lá, volta, a pessoa faz de novo para você. Aí tá, mas eu não, quis fazer, fui cortando, tive que cortar, acabei com a minha mão e mesmo assim quebrou e deu certo.
Aí adiantou esperar 3 anos para fazer um negócio que eu precisava tanto fazer, agora eu consegui dinheiro para fazer e não deu certo. Gente, como a teimosia é fogo, né? E como a desobediência leva a gente no prejuízo, e ainda fiquei chateada. Eu fiquei assim, chateada. Passei os fins de semana chateada, porque eu sei que eu desobedeci a Deus. Aquela vozinha falava assim no meu ouvido, não vai dar certo, quer dizer, não vai dar certo, deixa pra semana, deixa, e eu não vou fazer. Foi semana que eu vou fazer, aquela coisa que eu quero fazer, eu sou ansiosa, não adianta. Aí aconteceu, não deu certo. Isso não quer dizer que eu não vou fazer ainda não, mas eu vou fazer, porque agora quebrou, agora eu vou fazer o que eu quero fazer para testar a minha... Meu Deus, me ajuda aí, eu sei que eu tenho meio, aquele dia me perdoa, mas que eu vou fazer. Então, a desobediência é assim, a pessoa teimosa mesmo, né? Mas no caso de Jonas, é fujona, medrosa, não queria, por causa do medo, né? E muitas vezes a gente também não faz as coisas porque tem medo. Então, por isso que eu desafio meus medos. Às vezes, quando eu quero fazer, não vou fazer porque não vai. Não, mas eu desafio meu medo. Mas às vezes dá certo. Isso quer dizer que Deus não me ama, não gosta de mim. Ele sabe a teimosia que eu sou. Mas são as teimosias assim, que a gente também persiste. Eu vou fazer, eu quero fazer, entendeu? É assim, eu vou fazer, né? Então, mas assim, o que é mais importante é que eu desobedeci. Então, eu vi uma punição, quebrou, prejudiquei. Viu? Deus falou, tá vendo que você não vai fazer? Quebrou. Você tem mostra por essa semana, né? Então, tá. Então, eu entendi o puxão, eu senti mal. Eu falei, meu Deus, eu vi, você falou pra mim não ir, mas eu fui lá e fiz. É uma coisa de Jonas. Jonas era pra ele ir, só que ele não quis, ele se escondeu do barco. Pegou o barco, fugiu de Deus. Pode um homem fugir de Deus? Não pode. Não pode se esconder de Deus. Não tem como se esconder dele. Ele está lá sentado no trono da glória. Ele olha aqui nós, aqui na terra, todos os movimentos do ser humano, do homem que ele criou. Mas, gente, não tem como, né? E ele recebeu essa punição que ele foi engolido pelo peixe e ele sofreu muito. Imagina a agonia de Jonas. E quantos nós, né? A gente passa aquela... Eu fiquei naquela agonia, porque queria fazer, né? Serrando, acabando com a minha mão. E imagina a pessoa passa por um vale, um deserto, e pensa assim, meu Deus, por que você está fazendo na minha vida, né? Eu não consigo acontecer as coisas, vai não dar certo e tal. Às vezes você desobedeceu a Deus alguma coisa de Deus. E Deus deu uma punição para você. Ainda sorte nossa, Deus é bondoso com nós, né? Então ele é misericordioso, então ele tem misericórdia de nós, então ele dá a oportunidade de você fazer de novo, que nem Jonas pediu para ele ir lá de novo, né? Ele depois ficou com medo, viu que Deus não se brinca, não se esconde. Então Deus vai me dar, então, Senhor, me dá a oportunidade de fazer de novo direitinho agora, do jeito que o Senhor me orientar. Mas assim, então, mas eu tô falando da minha teimosia, mas tô falando pela desobediência, né? Não tô falando porque Deus, né? Não, eu ouvi, eu senti que Deus, aquele dia não era para eu fazer, mas a teimosia que fez eu ir lá fazer. Mas no caso de Jonas, Deus pediu para ele ir lá evangelizar o povo, pregar, né? Levar a palavra de Deus para que aquele povo recuasse, para se salvar, quer dizer, né? Mas ele não quis ir, ele por medo, né? Foi um pouco covarde e achava também, na sabedoria dele, achava que ele podia enganar Deus. Mas depois ele viu que, quando levantou a tempestade, os marinheiros ficaram ali, ele viu que tudo que estava acontecendo era por causa dele, né? Então, muitas vezes a gente passa situações na vida, às vezes a gente pensa que o problema é com nós, às vezes é a pessoa que também está do seu lado, que está com um problema, que desobedeceu a Deus, e você está passando a prova por ele. Você está no deserto por ele, você está no vale por ele. E você pensa que é por você, não é não. É porque ele fez alguma coisa que não agradou a Deus. Então você tem que orar pelas pessoas que estão do seu lado, seja seu marido, seu filho, sua mulher, seja quem for, que você está passando uma prova muito grande, tem que ver se você pode questionar. Meu Deus, será que é eu ou é aquela pessoa que fez alguma coisa eu estou passando? Porque eu estou junto com aquela pessoa, não tem como não passar, né? Eles podem passar junto no casal, né? Nós temos que orar, interceder e pedir perdão para Deus, se arrepender. Então é muito importante isso a gente também entender, né? Então muitas vezes as coisas acontecem porque Deus pede alguma coisa e vai para outro lugar. Quantas vezes Deus pede alguma coisa para a gente aqui e você vai para onde? Vai para outro lugar. Desobediência. Desobediência não leva a milagre. Desobediência tem mais prova. Desobediência, Deus não se agrada. Deus gosta de filhos disciplinados e obedientes. Aqueles ouvintes que ouvem a palavra e os ensinamentos que Deus nos dá. E a direção que Ele nos dá. Muitas vezes a desobediência, nós saímos do caminho do Senhor, pegamos outros caminhos que não vai levar
aquilo que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós, né? Nós vamos para outro caminho e nós saímos da obediência, que é a ordenança, que é o caminho, é a palavra, a instrução que Deus dá para nós atingirmos o objetivo, aquilo que Ele também quer que nós façamos para a honra e a glória dele, amém? Então, prestem muita atenção, orem a Deus, e se tiver alguma coisa acontecendo na sua vida, ore, peça perdão, misericórdia de Deus, para que Deus alivie, né? E reconheça que nós somos errantes, nós erramos, né? Ninguém aqui é perfeito, irmão. A gente precisa parar de pregar que as coisas, não, ninguém é perfeito. Aqui nós somos humanos, nós vamos errar, é um processo e Deus vai trabalhando em nós. Então não depende, é só Deus que sabe como Ele quer que nós sejamos, como que Ele quer que nós se tornamos, né? Mas precisa existir uma aceitação, uma transformação, tem que ter uma mudança, tá? E há um renovo também, tá? Porque é isso o Evangelho, é renovo, é mudança, transformação. Quando a gente aceita aquilo que Deus nos instrui, nós não somos as mesmas pessoas, mas somos uma nova criatura do Senhor, amém? Glória a Deus. A gente fica com a palavra de Deus e não desobedeça a Deus, viu? Ouve o que o Senhor tem para. Não adianta Deus falar para você fazer uma coisa e você ir para outro lugar. Não vai adiantar nada. Ele vai te achar lá e aí você vai ver o que Deus vai fazer com você. Qual é a prova que Ele vai colocar na sua vida pela desobediência, né? Não desobedeça não, viu? Porque Deus não se brinca não, viu? E não adianta querer se esconder não, nada. Porque é a verdade que vai libertar nós, né? E quem mente, quando atrás da mentira, a mentira não é de Deus. A mentira sabe de quem que é, né? Então cuida, vigia a sua vida e a sua conduta. Porque todos nós, crentes, não crentes, nós vamos prestar conta para Deus, né? Quando Deus vir aí, sabemos que vai ter o julgamento, que todos vão passar. Não adianta falar que não vai sim. Todos vamos ser julgados pela palavra, na palavra de Deus, vamos ser julgados. Então nós não temos que falar, não vai ser, não, está escrito na palavra. Não tem como falar que não vai ser. Todos vamos julgar os vivos e os mortos, né? Então temos que pedir a Deus a misericórdia para que Ele possa ter misericórdia de nós, todos os dias podemos viver na graça, né? Debaixo da sua misericórdia também, claro, mas viver no céu, né? Na morada eterna com o Senhor. Nós fomos dignos desse dia, né? Esperamos que sim, todos nós, amém? Então, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e não esqueçam, sejam filhos obedientes do amor, obedientes da fé, obedientes da humildade, obedientes da caridade, obedientes do perdão, né? E não desobedientes, né? Porque Deus não se agrada o filho que desobedece, amém? Pai, Senhor Jesus, uma boa semana, fique com Deus, Deus abençoe a todos, amém.